Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei, o horário que vocês estarão assistindo. Aqui quem fala é a professora Nájila Guedes. Hoje a gente vai falar sobre crase. Crase é um conteúdo muito importante, vocês vão estudar até o terceiro ano do ensino médio. Cai em prova de concurso, cai em prova de vestibular, então vocês devem aprender logo de imediato. Qualquer dúvida, manda um e-mail, faz perguntas, comenta no vídeo, curte, se quiser compartilha também, tá? Vamos lá. Coloquei logo um exemplo aqui de crase. A menina vai à praia. No nosso português, a gente não pode colocar duas vezes a mesma palavra ali naquele contexto, porque fica muito estranho. Olha, a menina vai à praia. Então, em vez de colocar duas vezes esse, a gente coloca uma crase, tá? Por quê? A menina vai, esse verbo vai, ele pede um a para complementar ali a questão. E a praia é do gênero feminino. Então, nessa parte é feita uma análise sintática das palavras que são as funções dela dentro de uma frase. Qual é a função desse vai a? Esse a, a função dele é de preposição. A praia, a função desse a é artigo feminino, a praia. Então, no lugar de dizer a menina vai à praia, eu posso colocar a crase, que é a união dos dois as. A gente chama de fusão. A união dos dois as vai lá, que ali acento gráfico para o lado esquerdo, crase. Tudo bem? É a união que se dá a letra A com a crase. Então, crase é isso, é a união, é o nome que se dá a união dos dois as, tá bom? Quando é que a gente usa a crase? Geralmente a gente tem a crase no início de pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo, também com pronomes relativos, a qual, as quais. Antes de palavras femininas, sempre, gente, é regra geral. A crase a gente só usa antes de palavras femininas. Se aparecer uma palavra masculina, não vai crase, porque crase é para palavras femininas. Fui à escola, escola é gênero feminino, à escola. Fui aonde? À escola. Então, olha a fusão aí dos dois as. Fomos à praça. Fomos aonde? À praça. Praça, gênero feminino. Quando acompanha verbos que indicam o destino, quando a gente tem ali um verbo que tenha o sentido de ter um destino final, ir, voltar, ouvir, a gente usa a crase. Olha lá, vou aonde? À padaria, gênero feminino. Fomos à praia. Fomos aonde? À praia. Mais um gênero feminino, à praia. Usamos crase também nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Tia, não sei nem o que é isso, que tamanho desse monstro. Locução é quando tem dois. Dois o quê? Dois advérbios, duas preposições, duas conjunções, tá? Locução, lembra, sempre. Locução, já sabe, duas alguma coisa. Locução substantiva, dois substantivos. Locução adjetiva, dois adjetivos, tá? Saímos à noite. Olha lá, saímos aonde, né? A gente pode perguntar. À noite é gênero feminino, então olha a crase aí. Isso é uma locução adverbial, porque é advérbio de tempo, noite, tá bom? À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Isso aí é uma locução conjuntiva. À medida que o tempo passa, a proporção que o tempo passa, veja que não tem ninguém antes desse a, mas ele é um modal, é uma conjunção de quê? Relativamente de tempo. Então, você precisa colocar esse a toda vez que você diz à medida de alguma coisa, à medida que o tempo passa, à medida que você cresce, à medida que você estuda, mais inteligente você fica. Então, à medida é uma conjunção que sempre vai vir a crase. Exemplos de locuções: à medida que, à noite, à tarde. Olha como tem duas palavrinhas dentro do contexto só. À medida que, à noite, à tarde. Então, locução é isso, tá? É a formação de duas ou mais palavras dentro de uma frase. Às pressas, às vezes, em frente a moda de. Aí eu coloquei uma charge para vocês, para ver um exemplo de crase, então, dentro de um contexto. Às vezes, sempre. Às vezes, sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase. O que é paradoxo? Paradoxo é uma questão de ideia oposta, tá? Claro, escuro, branco, preto.
Aí a gente coloca às vezes, uma locução conjuntiva, às vezes. Também locução de tempo. Olha como é um modal que sempre leva crase, tá? A gente também usa a crase antes de pronomes demonstrativos. Quando você demonstra algo, quando você consegue apontar aquilo, isso, aquele. Quando tem o ar na frente, já sabe, leva a crase. Aquilo, aquele, aqueles, tá? Então, olha lá, aquela no verão, voltamos aonde? Àquela praia. Então, tem dois A's aí, do voltamos aonde e a praia de gênero feminino. Então, aquela vai a crase. Refere-se ao quê? Aquilo que aconteceu ontem na festa. Então, olha dois A's aí. Transformando-se, leva a crase. Antilocução, a moda de. Sempre quando você vê a moda de, ao estilo de, é o estilo de alguma coisa, a moda de alguém, já sabe que leva a crase. Isso é modal, tá? É para toda a vida, não vai mudar nunca, então a moda de sempre vai levar a crase, assim como às vezes, tá? Quando ela estiver submetida a veste roupas à moda de Luís XV. Então, quer dizer que a moda que Luís XV lançou é o jeito que ele se vestiu, as pessoas se vestem também, a moda de. Dribla a moda de Pelé, do jeito de Pelé. Então, a moda de Pelé leva a crase, sempre, que nem às vezes. Uso da crase com indicações de horas. Sempre quando tiver indicação de hora, leva a crase. Utiliza-se crase antes de numeral cardinal que indicam horas exatas. Termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Por outro lado, quando acompanhadas de preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase, porque são preposições. E essas preposições aí não exigem crase. A única preposição que vai exigir crase é o a, lembra? A de preposição e o a de artigo. Unindo-se os dois as, leva a crase. Então, como é que o para, o desde, após, perante, não tem como, tá bom? Ficamos à reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18 horas. O congresso está marcado para as 15 horas, então para as. Então só tem um A, então não leva crase. Chegamos após as, só um A. Ficamos à reunião desde as 12 horas. Então, aí nessas preposições, para, desde, após, perante, com, não se leva crase, porque a única preposição nessa vida que leva crase é o A. A de preposição mais A de artigo feminino leva crase. Tá bom? Não usamos crase quando. Olha as pegadinhas aí que sempre aparecem em prova. Antes de palavra masculina, nunca vai levar crase. Jorge tem um carro a álcool. Álcool, a palavra álcool é masculino ou feminino? Masculino ou álcool. Samuel comprou um Jeep a diesel. Diesel masculino ou feminino? O diesel. Então, não leva crase. Antes de verbo que se indica um destino nunca vai levar crase. Antes de verbo não leva crase. Estava disposto a salvar a menina. Disposto a o quê? Salvar a menina, mas só que tem um verbo. Então, antes de verbo não se leva crase, tá? Passava o dia a cantar. Então, cantar é verbo, eu canto, tu cantas, eles cantam. Eu salvo, tu salva, eles salvam. Então, não leva crase, tá bom? Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Como é que fica isso? Olha lá. A pessoa, tá? E caso oblíquo é o sujeito da minha frase. Falamos a ela sobre o ocorrido. Nunca vai levar crase antes de pronome oblíquo, tá? Oferecemos a mim essas entradas para o cinema. Olha o a mim, pessoa. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Olha como é pessoa, tá? Os pronomes de caso oblíquo são me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, o e lhe. Também pessoas. Antipronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa. Lembrando que só leva a crase antipronomes demonstrativos aquele, porque tem a, aquilo, porque tem a, aqueles, aquelas, porque tem a. Isso tem a, então não tem como ir crase. Esse tem a, então não tem como,
porque não tem A, tá bom? Era isso que nos referimos. Isso não leva crase a isso. Quando aderir a esse plano, não tem como, porque não leva crase, e esse não tem A.